Olá, eu sou Kátia Miranda, terapeuta holística, mestre em terapias holísticas, e venho convidar você ao curso de mesas psionicas e radiônicas. Você sabe qual é a diferença de radiestesia, radiônica e psionica? Então eu vou falar um pouquinho aqui com vocês qual é a diferença dessas ciências. Quando falamos em mesas psionicas, nossas mentes automaticamente pensam em radiônica, radiestesia, até mesmo no termo mediúnica. Esses termos trazem sons parecidos, mas significados totalmente diferentes. As pessoas que falam mesa radiônica se referem à mediunidade, que é a capacidade de comunicação com espíritos, aquele que é um médium. Essa capacidade nada tem a ver com o trabalho de mesas psionicas, radiônicas ou quântica. Se o operador tem uma faculdade mediúnica desenvolvida ou não, que é o meu caso, não interfere em sua ação no trabalho como operador de mesa psionica. A palavra radiestesia é composta do latim radius, que significa radiação, e estesis, sensibilidade em grego, ou radiação sensível, né? Através da radiestesia é possível identificar uma radiação através da sensibilidade, através de energia. Tudo que existe, tudo que há é energia. Eu sou energia, você é energia, carro é energia, flor é energia, planta, água, cristal, tudo que existe é energia. Pensamento é energia. Sabia disso? Então, em contrapartida, a radiônica é uma ciência pela qual uma pessoa treinada consegue modificar qualquer coisa através da emissão de energia, e para isso faz-se necessário o uso de aparelhos, de gráficos ou até mesmo de formas geométricas através da geometria sagrada. Por exemplo, o aparelho de radiônica Orion 1 e 2, aparelho radiônico Aleph 2.1. Existem uns aparelhos que emitem, frequências vibracionais pela radiônica. Assim sendo, entenderemos que radiestesia é a captação e a radiônica é a emissão, ou seja, através da radiestesia a gente tem como identificar o problema ou o que está acontecendo naquele campo energético, e a radiônica, através de frequências vibracionais quânticas, que é uma ciência, através da física quântica, que existe, mas que a gente não vê. Por exemplo, a emissão do celular. Como você recebe essa imagem que eu estou falando aqui agora para você, se o seu celular não está ligado em nenhuma tomada, em nenhuma antena, através de frequências de ondas vibracionais, através de uma determinada frequência. Assim trabalha a radiônica. Bilhete único do metrô. Ali naquele bilhetezinho tem uma informação de que a pessoa pode passar por vários transportes com aquele bilhete, que o passe dele está pago. E como é que aquele pedacinho de papel ali, aquele cartão, consegue ler essa informação? Através da radiônica, através da quântica, da física quântica. Então, a física quântica, por conseguinte, está vinculada às teorias que se baseiam nessas propriedades. No caso de uma mesa psionica, utilizaremos a nossa mente através da força do pensamento, da intenção, do sentimento do operador e também do cliente, do utente. Usaremos a nossa mente para a conexão entre o operador e o interagente, ou seja, o utente. A psionica é o estudo ou a prática do uso da mente para produzir fenômenos paranormais. Tudo que nós pensamos e decretamos, falamos, colocamos o nosso observador, o olhar do observador em uma determinada situação, cria uma forma pensamento. E essa forma pensamento é uma energia que é emanada pela pessoa que enviou essa forma pensamento
E a partir do momento que é decretado 3 vezes um determinado decreto, aquilo passa a se tornar realidade. Lembra quando a gente era pequenininho, que a vovó falava: olha menino, bate nessa boca, olha o que você está falando, vai que o anjo passa aqui agora e tudo que você está dizendo se realiza. Se o anjo disser amém, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, independente se é bom ou se é ruim. Pois é, o decreto, através da fala do chakra laríngeo, né? Deus, quando criou o mundo, ele falou o quê? Né? E o princípio era o verbo e o verbo era Deus. E Deus decretou que haja luz. E foi dada uma ordem. E a partir daquele momento, quando ele falou que haja luz, que haja luz, que haja luz, a luz se formou. E ele viu que a luz era boa e criou o sol e a lua. E assim a gente descreve a Gênesis na Bíblia, né? Então, quando nós decretamos, nós damos uma ordem ao universo e o universo começa a proliferar, né? Trabalhar naquela ordem que nós demos e aquilo torna-se realidade. As ferramentas utilizadas para a harmonização e cura nesse processo são ferramentas vibracionais, as ferramentas que são trabalhadas na mesa, essas assim, ó, passam a se tornar ferramentas vibracionais. Quando nós ativamos, dando o comando através do decreto, nós estamos ativando a vibração da energia que se refere a esses determinados arquétipos. O que seria arquétipo, Kátia? Arquétipo é algo que durante algum tempo tornou-se um mito, né? E as pessoas consideram aquele determinado produto, aquela determinada coisa, aquela determinada forma, né, como algo inerente ao inconsciente coletivo, e todos conseguem identificar aquela forma, aquele movimento só de olhar, não precisa ninguém falar. Por exemplo, né, a Mulher Maravilha, toda poderosa. O que significa quando a gente utiliza o arquétipo da Mulher Maravilha, por exemplo? Que é uma mulher forte, que ela encara os problemas de frente, que ela é uma mulher corajosa, que ela é altiva, que ela se acha, que ela se garante. Quando nós pegamos o arquétipo, por exemplo, de um mago, do mago Merlin, simboliza o quê? Sabedoria, né? Uma pessoa que tem muita sabedoria, que tem o conhecimento espiritual, da espiritualidade. Então os arquétipos, eles têm uma simbologia que ao longo dos anos foi passado para a humanidade, para as pessoas, e só da gente olhar, a gente não precisa nem ler nada, a gente já sabe o que aquilo simboliza, o que aquilo significa. Antigamente, né, as mulheres usavam roupas muito fechadas, então quando os homens conseguiam, por algum lapso, ver um pé, né, de fora, sem sapato, eles já ficavam loucos, porque era um pedacinho da mulher que eles estavam enxergando. Então, com o tempo, esse frisou, né, em relação ao pé, simbolizava o quê? A sensualidade feminina, né, uma mulher sexy, uma mulher bonita, né, uma mulher que eles queriam possuir. Então, a mão e o pé tornou-se um símbolo de sensualidade. Então, muitos anúncios, inclusive, sempre colocam um pezinho aparecendo ou uma mão, que é para passar a sensação de sensualidade, né, de mulher bonita. Por que a maioria dos anúncios de cerveja, por exemplo, tem sempre uma mulher de biquíni, uma mulher sexy? Será que não é para poder o inconsciente coletivo identificar, né, juntar, que beber cerveja deixa a pessoa mais pegadora, mais sexy, que ela vai pegar todas as mulheres do mundo, que quando ela bebe cerveja ela fica mais sedutora? Então, é uma forma do inconsciente coletivo entender que quem bebe
se torna o Chan, né? Aquele que conquista todo mundo, que vai pegar, é o pegador, é aquele. Então é isso que os arquétipos nos passam, uma sensação, uma mensagem, né? E muitas vezes a gente é bombardeado de arquétipos, né? O nosso subconsciente ele identifica, mas nós conscientemente não enxergamos, mas está lá nas promoções, nas propagandas, os arquétipos.